Bom, boa tarde a todas, a todos, a todas. Nós temos aqui hoje a professora Paula Roncalha, formada em Letras pela Universidade de São Paulo, mestrado em Psicolinguística na UFRJ, doutorado no Instituto Max Planck da Alemanha e pós-doc no grupo de cognição musical na Universidade de Amsterdã. Desde 2020, ela é professora, assistente, pesquisadora no Departamento de Ciências Cognitivas e Inteligência Artificial na Universidade de Tilburg. Ela vai falar sobre o processamento musical a partir da hipótese de recuperação e integração proposta por Brouwer e colaboradores em 2012, uma teoria desenvolvida no contexto do processamento da linguagem que interpreta o componente N400 como um marcador neural da recuperação de informações e o P600 como um marcador de integração dessas informações. Então, Paula, muita alegria, muita honra tê-la aqui hoje conosco. E, por favor, a tela é sua. Ah, muito obrigada. Obrigada por me convidar, Marcos. Obrigada por esse grupo vir aqui ouvir um pouquinho do meu trabalho. Eu vou dividir com vocês agora a minha tela. E eu fiz uma apresentação que eu fiz bem, começando do básico, porque eu sei que todos vocês têm experiências musicais, com música e experiência de processamento musical, mas não necessariamente todo mundo entende do EEG, né? Ou eu não sei, ou vocês fazem só pesquisa com o EEG? Acho que não, né? Misturado o grupo? Na UFABC eles fazem várias experiências com EEG EEG. também. Tá. Então, eu falei, bom, deixa eu começar por uma coisa um pouquinho mais básica, que é, vocês estão vendo a minha tela? Eu tô meio perdida aqui do lado. E estamos vendo, sim. Tá, vocês estão vendo o meu slide? Sim, sim. Tá, tá bom. Então, vamos lá. Ahn, ok. Então tá. Então, a teoria que eu vou apresentar hoje, como o Marx descreveu muito bem, acho até engraçado de ver uma pessoa outra falando da minha trajetória, porque eu percebo, gente, realmente, né? Eu fui assim, fui de um caminho andando pelo outro, e onde eu estou agora tem muito pouco a ver com onde eu comecei, né? Eu tenho uma formação linguística teórica da USP, e aí eu fui enveredando pelo experimento, e de repente cheguei na música pela prosódia, né? Então, eu sou uma outsider, assim, eu sou uma pessoa de fora da música. Mas, isso eu acho que foi uma combinação muito fortuita, porque com muita humildade, quando você chega num campo que você não domina, né, você sabe muito pouco. Então, assim, e aí eu fazia umas perguntas para os meus colegas que tinham estudado cognição musical, que às vezes me olhavam e falavam, oi? Como assim, né? Mas exatamente essas perguntas de uma pessoa que não entende muito fazem com que os outros tenham que explicar e pensar, e muitas coisas que é assumida, que todo mundo sabe, eles percebem que eles não refletiram sobre ainda, né? Então, eu acho muito interessante, eu gosto de mudar de campo também, por causa disso, porque aprendi muito. Enfim, então essa teoria da recuperação e integração é uma teoria do campo linguístico. E eu estou propondo usar essa teoria para reinterpretar os dados de processamento musical, tá? Então, vamos começar do básico. Eu não sei quantos de vocês têm experiência com EEG, então vou falar dar uma explicação bem básica, que EEGs são eletrodos que são posicionados no escalpo, né, no couro cabeludo, por uma capa, e eles gravam as respostas cerebrais. E, obviamente, né, as respostas são de ordem de microvolts. Então, assim, é muito difícil ver qualquer mudança, né, que é pertinente para processamento linguístico ou processamento cognitivo, como processamento musical, na hora que ele está acontecendo. Então, além do sinal ser captado, ele também é amplificado, né, quando ele vai ser gravado num outro computador.
Então, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui, né? Tem várias, cada linhazinha que vocês estão vendo meu mouse? Eu tô assumindo que tá? Se vocês não tiverem alguma coisa, só me avisa. Estamos vendo sim. Tá ótimo. Então, cada linhazinha dessa que vocês estão vendo são, como é que fala? Está gravando de um eletrodo. Então, para a quantidade de linha que você vê aqui, você tem um eletrodo gravando esse sinal. E aí você vê aqui, nossa, puxa, que aconteceu uma coisa maravilhosa aqui, né? O que será que isso significa? Isso aqui significa que a pessoa piscou. Quando você vê a forma de lágrima, assim, e esse distúrbio do sinal de EG, é porque está, ou movimentos grandes, movimentos de piscar, movimento de sacada, movimento de engolir. Então, isso, na verdade, está contaminando os dados. Então, a gente tem que tratar os dados que são gravados, tirar essas partes, e para conseguir entender o que são as respostas cerebrais, o que são artefatos, né? Enfim, então o que é importante saber? Que o nosso cérebro está constantemente ativo, né? Então você não pode falar para um participante, olha lá, vamos entrar na cabine, mas você entra, tá? Mas você deixa seus pensamentos de fora, você tenta não deixar que o seu batimento cardíaco entre nessa equação também. Então não respire, né? E foque só naquilo que está acontecendo agora. Não tem como. Então, toda essa atividade cerebral, ela tem que ser canalizada de uma certa forma e marcada de uma certa forma que a gente consiga interpretá-la, né? Então, o que é muito importante que haja um pareamento de tempo quando o estímulo é apresentado. Então, a partir do momento que uma coisa é apresentada na tela, a gente tem uma marcação temporal. Então, sabe, a partir daquele momento, o meu fenômeno, a coisa importante está acontecendo, né? E aí, e o que acontece? Se a gente apresentar diversos desses mesmos, essas variações desse mesmo fenômeno linguístico, musical, cognitivo, várias vezes, quando houver uma média, quando colocar um trial em cima do outro, aquela atividade que era microvolts, que era pequenininha, começa a se somar. Fica um tijolinho em cima do tijolinho em cima do tijolinho. Porque o resto é aleatório. Se a pessoa respirou naquela hora, se a pessoa engoliu naquela hora, se a pessoa pensou no almoço naquela hora, é uma coisa que não vai acontecer com frequência e organização e com estrutura. Então, se você apresentar alguma coisa com frequência e estrutura e somar, colocar um sinal em cima do outro e criar uma média, você vai ter uma resposta cognitiva, uma resposta cerebral ao fenômeno cognitivo que é visível, que sobressai a atividade cerebral é, aleatória, né? E por isso que é importante apresentar o estímulo de novo, várias vezes. E quanto maior quanto maior quantidade de trials por experimento, maior é a visibilidade da resposta cerebral, tá? Então, esse é o jeito dispositivo do EEG, que ele é colocado na certa lógica, no sistema 10-20, em que a cabeça é dividida em áreas, né? Que tem a frontal, central, parietal e occipital, e o lado direito e esquerdo. Isso é para também facilitar na comparação entre estudos, né? E para a gente também, a partir dos estudos passados, a gente consegue fazer predições. Bom, aquele estudo achou uma maior resposta no lado direito central, então a gente pode focar naquela área. E, de novo, só lembrando que EEG tem uma excelente resolução temporal. A gente consegue saber na ordem de milissegundos quando as coisas acontecem. 2 milissegundos, 1 milissegundos, dependendo da resolução da sampling rate, né? Puxa, desculpa, não sei o nome disso. Sampling rate do sinal. Mas, mas ele tem uma resolução espacial ruim, porque a gente sabe onde o sinal é captado, a gente não sabe onde o sinal foi gerado, né? Então, tem a resolução espacial do EEG é da ordem de 1,5 a 2 centímetros. E isso é um monte de neurônio. Isso pode mudar de uma região para outra na cabeça, né? Você pode cruzar regiões com 1 centímetro, 1,5 centímetro. Então, não é uma boa estimativa da localização onde o sinal é gerado. Mas nós não estamos falando de onde o sinal é gerado, nós estamos falando onde o sinal é recebido, né? Então, a qual parte que o sinal é mais forte. Tá.
Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, isso aqui é um exemplo do meu próprio, de um exemplo meu, de um estudo meu, e aqui é, por exemplo, essa lágrima aqui, ó, piscando, mas está vendo essa parte aqui, ó, que parece um rabo de gato? Essa parte é muscular, né? São coisas que têm que ser cortadas, são coisas que têm que ser limpas. Então, você vê, por exemplo, do ICA 005, isso é o clássico movimento de olho, porque vai para um lado e para o outro, né? E enquanto esse bem da fronte aqui, ó, tá vendo? Tá acontecendo fora da cabeça quase. Isso é piscar, né? Então, você consegue ver o zero, olha só, olha essa lágrima aqui piscando, né? Ou o 5 aqui, ó, é mais quadrado, né? Porque são as sacadas. Estão olhando de um lado para o outro. Então, tudo isso tem que ser removido depois. Tá? Tudo bem. Então, uma vez que você gravou o sinal e você apresentou aquele fenômeno de novo, várias vezes, fez a média, vai surgir uma onda. Essa é ideal, tá? Mas vai ter uma onda, né? Que ela tem componentes positivos e componentes negativos. Geralmente, negativos é plotado para cima e positivos é plotado para baixo, mas isso é uma convenção que se adotou mais no final dos anos 80, começo dos anos 90. Até então era o contrário. Então, assim, sempre importante ver, né? Vocês estão vendo aqui 6 microvolts, ou 6, menos 6 microvolts, mais 6 microvolts, tá? Então, isso nessa parte da ordenada é a parte dos microvolts. E na abscissa a linha do tempo. Então, essa onda que é resultante da média de todos esses sinaizinhos que são captados em cada estímulo, em cada apresentação de estímulo por cada eletrodo, isso chamado de ERP, que é o potenciais relacionados a eventos, tá? Porque lembra, essa onda é resultante daquele estímulo que eu apresentei no marco zero. A partir do, eu falei, eu vou apresentar, quando der zero, eu vou mostrar essa palavra para essa pessoa, né? Então, assim, é tudo alinhado com a palavra, com o som, com o fenômeno do meu interesse. Isso é o marco zero. E a partir daquilo, vai formar uma onda. Então, essa onda, como vocês estão vendo aqui nessa onda ideal de componente, ela tem vários picos e vários vales, né? Vários, a parte mais baixa. E esses picos e vales, eles não são aleatórios, né? Eles já foram estudados, muitos deles. O que a gente sabe é que até uns 300 milissegundos, tudo que é resposta que aparece é mais sensorial. É mais se um som é mais alto do que o outro, uma cor é mais brilhante do que a outra, se tem alguma diferença nisso, é sensorial. A partir de 300 milissegundos começam os processos cognitivos, coisas que acontecem dentro da gente. Então, os primeiros é a reação ao mundo fora. A partir dos 300, mais ou menos, começam as reações do mundo dentro da gente, nossa cognição. E esses componentes, eles são definidos pela polaridade, se eles são negativos ou positivos, né? Então, por exemplo, uma N400 ou uma P600, que ela acontece por volta de 400 milissegundos, sim, são componentes diferentes porque eles têm polaridades diferentes, né? Outra coisa é a latência, quando eles acontecem a partir do marco zero, a partir do momento zero de apresentação do estímulo. E a outra, a outra característica interessante que faz um componente ser diferencial do outro é distribuição no couro cabeludo, distribuição no escalpo, né? Esta última, há uma certa variabilidade. O mesmo componente pode apresentar uma distribuição pouco diferente, dependendo da modalidade em que é apresentado, né? Tem uma certa aceitação se é mais frontal, se é mais centro-parietal, se é a cabeça inteira. Permite um pouco mais de variabilidade do que as outras características. E então, o que a gente faz? A gente tem um experimento que tem no menos duas condições, apresenta vários trials, depois faz a média dos trials por condição, e depois faz a média da condição um de todos os participantes e compara com a condição 2 de todos os outros participantes. Então, é uma média global, né? Então, assim, a gente não vai individual isso, vai pelo grupo.
Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer, tá? Ok. O que a gente sabe da linguagem é que um componente que é muito estudado chama a N400, né? E a N400 foi descoberta por acaso, porque Martha Kutas e Hilliard, em 1980, eles estavam estudando um outro componente, eles estavam estudando a P300, a P3. E aí, só que eles fizeram um experimento que tinha duas condições. Uma condição era a condição 1, por exemplo, que era ele espalha a manteiga no pão quente, né? He spreads his warm bread with butter. E a outra que era he spreads his warm bread with socks, né? Então, o que que eles observaram? Em frases em que todas as palavras faziam sentido dentro do contexto, estavam tudo ok, em comparação que a última palavra não pertencesse, não combinava com o resto, eles perceberam uma negatividade que tinha um pico em 400 milissegundos a partir do começo da palavra butter ou o começo da palavra socks, a partir do momento que a palavra butter e a palavra socks foi apresentada na tela, que era uma coisa escrita, e essa negatividade para a palavra socks era muito maior do que quando havia a palavra butter lá. Então, os autores pensaram, não, então isso deve ser essa N400, que era o componente novo, foi colocada no mapa em 1980, né? Eles pensaram, então, essa N400, ela deve ser uma marca de dificuldade de integração semântica. Vai ver que eles perceberam que tem um significado ali que não combina com o resto, e aí dá não está dando certo momento. Uma dificuldade de incorporar a palavra socks no contexto em que butter faria mais sentido, né? Enfim, e foram muitos anos estudando a N400 e testando com isso, aquilo. Durante muito tempo, os pesquisadores achavam que a N400 só era presente em língua, foi considerado o componente exclusivo da linguagem durante muito tempo, e ele foi associado com acesso à memória semântica, unificação semântica, conceitual. E mais tarde, eles começaram a perceber, no final dos anos 2000, que havia também uma N400 em situações não linguísticas, né? E eles tentaram achar N400 no processamento musical desde os anos 80. Em 1986 já começaram os primeiros estudos, em 1988 começaram os primeiros estudos tentando achar a N400 na música. Esses estudos não conseguiram reportar a N400 em música e processamento melódico. Então, eles falaram, aparentemente, a N400 é linguística, ponto. E ficou isso durante muitos anos. Até no final dos anos 2000, as pessoas começarem a ver que havia uma N400, por exemplo, no reconhecimento de face humana, que não tem nada a ver com língua, né? Então, eles pensaram, bom, então a N400 é o processamento do conhecimento, do conceito de alguma coisa, né? Tem a ver com meaning, tem a ver com conceito, com conhecimento. Enfim, isso ficou aberto durante algum tempo ainda. Paralelamente, isso é para a semântica da língua, tá? E vai fazer tudo sentido isso para a música, gente. Espera um pouco aí, me aguardem. E mais ou menos nos anos 90, então a gente teve nos anos 80, estudando semântica em língua, o significado das coisas. Nos anos 90, no começo dos anos 90, Peter Howard, aliás, ele está produtivo até hoje, ele ainda continua vivo ativo. E ele colocou no mapa um outro componente, outro pedaço daquele componente do ERP, né? Que era a P600, que é uma positividade que tem um pico com 600 milissegundos do começo do estímulo, do material, do fenômeno de interesse. E um exemplo nesse estudo que ele achou essa NP600 foi nesse exemplo aqui, The Spoiled Child Throw, né? Ou The Spoiled Child Throws. Porque child é a terceira pessoa no singular, ele requer a marcação do S de terceira pessoa no throws, né? E, então, quando os participantes que eram nativos encontravam o throw sem o S, o que acontecia? Havia uma deflexão da resposta cerebral, que era positiva, tá vendo? Positivos são plotados para baixo, né? Que o throw é o pontilhado, que era muito mais positiva do que a resposta de quando tinha um S marcado, né? Então eles falaram, bom, essa P600, como o exemplo que eles usaram é de
violação morfossintática, ou seja, há uma violação do, uma concordância de número no, eu não sei nem, gente, como falar isso em português, em número do verbo, então é verb agreement, né? Então, assim, e eles falam, bom, isso não tem a ver com o significado, com o conceito, isso é sintático. Então, a P600 foi cunhada como o componente sintático do processamento linguístico, né? Ok, muito bom. Só que mais tarde a P600 continuou a ser estudada e tentada em várias circunstâncias. Eles viram que toda vez que havia uma violação sintática, né, ou uma dificuldade de integração sintática, uma reanálise sintática, né, é, havia uma positividade que era emitida entre 500 e 800 milissegundos após o início do estímulo. Só que não foi só em língua que eles acharam isso, eles acharam também a P600 em música. E acharam também a P600 em matemática, né? Então eles pensaram, puxa, de repente que é uma reanálise da disrupção de uma estrutura, né? Mas durante muito tempo ficou esse negócio de P600 sintático, sintática, sintaxe em música, sintaxe em língua, né? A explicação que era mais usada e aceita. E aí aconteceu o seguinte, então tinha nele 400 do significado semântico, que era considerado exclusiva da língua, a P600, que foi achado em outros domínios, mas tinha a ver com a reanálise da estrutura, o processamento sintático, né? E aí, em 2004, um dos estudos de Hooks, eles apresentaram a seguinte frase para os participantes, que é os atletas, como é que fala? Os dardos, a lança, né? Javelin é a lança. A lança lançou os atletas e compararam com a lança foi lançada pelos atletas, né? E aí eles viram, eles pensaram, puxa, existe uma disrupção da semântica aqui, porque a lança não pode lançar ninguém. Então tem um problema semântico nesse caso. Só que eles não acharam nenhuma N400. Eles acharam uma P600. E isso foi considerado, eles chamaram disso ilusão semântica. Porque eles falaram, bom, é que quando as pessoas estavam a teoria era, né? Lembra, a teoria era que quando havia uma dificuldade de processamento semântico, haveria uma N400, quando haveria uma dificuldade de processamento sintático, haveria uma P600. Então, nesse caso, deveria ter uma N400, porque o significado, a semântica da situação estava sendo comprometida, estava tendo dificuldade de ser interpretada. Acontece que não teve uma N400. Então, as teorias vigentes na época de que a N400 era relacionada ao processamento semântico não davam conta dessa exceção. Aí foram estudos depois de estudos mostrando que quando o contexto semântico fosse adequado, quando se estava falando entre lança, atletas, Olimpíadas, ou comendo ovos, café da manhã, e você fizesse, quando o contexto fosse coerente, não havia N400, só havia uma P600. Então eles falaram, puxa, tem algo errado aqui. As nossas teorias não explicam isso. Mas tudo bem. É como eles falam, né? Dados são baratos, teorias são caras. Então, ninguém estava pronto ainda para deixar a N400 como marcador semântico ir embora. Eles estavam se agarrando, né? Falando, uma exceção. Vamos lidar, tem várias evidências que mostram que pode ser, então, por enquanto é. Ok. Aí, então, mas foi somente em 2012 que uma teoria alternativa foi proposta, e essa teoria dava conta de quando o contexto semântico não era inadequado, quando o contexto semântico não era estranho, por que só teria uma P600? Essa teoria dava conta disso, enquanto as outras não. E essa teoria de recuperação e integração do contexto. Agora, nós não estamos falando mais de semântica, nós estamos falando de contexto, né? É isso que faz a teoria também dar conta, por isso eu imaginei essa teoria, tive a ideia de pôr essa teoria no campo musical. Ok, então só para resumir, de 1800, 1800, nossa, então velho também não é, 1980 a 2012,
A N400 era vista como um indício de dificuldade de integração semântica e a P600 era vista como um indício de dificuldade de integração sintática. A partir de 2012, surgiu essa teoria da Retrieval Integration Theory, falando que não é uma questão de dificuldade semântica, marca a recuperação do contexto. E a P600 mostra a integração do contexto, né? E uma última adição a isso foi que, por volta no final dos anos 90, começo dos anos 2000, vários estudos mostraram, quando eles usavam referentes, por exemplo, que você falava nesse exemplo, né, que tinha o hippie e apareceu dois amigos, né? E aí um amigo falou assim, outro amigo falou assado, e você não sabe direito o que está acontecendo, o referente não está claro, pode ser ambíguo. Nesse aspecto, há uma negatividade que o pico é em 400 milissegundos, só que ela é mais frontal, e ela é a negatividade que é mantida, que ela fica até o final, né? E Van Berkom e Associates, em 1999, eles falaram assim, olha, ela não tem a mesma distribuição no escalpo como a N400, né? E lembra que a N400 é centro-parietal e essa aqui é frontal. Então, eles falaram, bom, isso pode ser um outro componente. E isso também não é aceito por muitas pessoas, mas esse está um pouco mais aceito do que o que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Então, eles falaram, isso vamos dar o nome de NREF, que é uma negatividade que é relacionada com o referente. Então, uma dificuldade de se retomar o referente numa situação. Porque quando você fala, ficaram dois amigos e um amigo falou X, você fala qual amigo? O X ou o Y? Tem duas possibilidades. Então, nesse aspecto, há uma ambiguidade quanto ao referente. E essa ambiguidade é manifestada numa negatividade que pica por 400 milissegundos mais frontal. Tudo bem. Então, deixa eu só mover aqui essa. Ok. Então, só para recapitular o cenário no processamento de linguagem, tá? A gente tinha três componentes que estavam sendo estudados, que é a NREF, que é a N400 e a P600. Em 2012, Harm Brouwer, um colega meu, ele propôs o seguinte: tem um jeito de interpretar todos os dados existentes por aí, sem falar, mas esse a gente não dá conta, dando conta de todos, ou quase todos. E ele propôs essa Retrieval Integration Hypothesis, Theory. E essa teoria seria o seguinte, que a N400 seria um marco de recuperação de significado, não necessariamente semântico, significado. E essa recuperação de significado aconteceria na memória de longo prazo. Tá? Então, seria o seu conceito de mundo, o seu conceito a sua compreensão pragmática, tudo isso. E a P600 não seria mais uma integração, uma reanálise sintática, e sim seria uma integração semântica. Seria, uma vez que você detectou, viu algo que não combina com o contexto, você vai lá procurar na sua memória de longo trabalho, pera, como é que pode aqui não? Quando você faz um pouco mais sentido disso, aí você vai reintegrar você fazer um update do seu contexto semântico, e essa P600. Mais tarde, em 2025, no artigo já acabado de ser publicado, eles também incorporaram dentro do modelo da teoria deles a NREF, que seria a retomada, recuperação da referência, né? Ok. Vendo tudo isso, eu trabalhando no contexto musical já desde 2013, 14, 2014, 10 anos, eu comecei a ver que tinha o primo ou irmão da N400 no contexto de processamento musical, que era a N5, né? Essa N5 é uma negatividade frontal, né? Que ela contínua. E a primeira vez que reportaram essa N5 foi Stefan Kirsch, que reportou isso, foi em 2000.
E nesse artigo ele fala, não, porque a N5 parece muito com a N400, muito, mas não é a mesma coisa. Enfim, vamos tentar entender o que ele fez nesse experimento. Então, ele apresentou, por exemplo, uma condição A, em que você tem uma progressão, tem acordes, né? E ele termina no acorde tônico. Tudo certo. E aí, tem uma outra. Aí, Eduardo, ajuda aí. Lembra, nossa música. Aí tem uma segunda opção, que a segunda condição, em que no meio ele colocava um acorde napolitano, né? E uma terceira versão que ele colocava, terminava com um acorde napolitano. Então, e ele marcou a parte do acorde napolitano. Obrigada, obrigada. Ele marcou no acorde napolitano o onset, o marco zero para analisar a resposta cerebral, né? E ele comparou, ele viu que, por exemplo, essa linha sólida aqui, pera lá, como é que tá? Tá. Essa linha sólida aqui é o napolitano, enquanto que a linha pontilhada aqui é a condição normal, tá? Sem nada. E o que eles observaram? Observaram que quando havia o acorde napolitano numa posição inesperada, havia essa resposta, essa resposta exacerbada ao acorde napolitano em comparação com o acorde mais esperado. E aí, essa N5, né, ele chamou de N5 porque falou, olha, a N400 tem uma distribuição centro-parietal. Essa que a gente está vendo é frontal, então é outro componente. E outra, lembrem, a N400 tinha sido associada com processamento semântico e linguagem. E semântica e linguagem é completamente diferente de semântica e música, né? Por vários motivos. É intrínseco da música ser ambíguo. E tem que ter tem que ter ambiguidade na música. A linguagem, a gente tenta não ser ambíguo o tempo todo. Tenta marcar gesto, prosódico, tudo possível imaginar para não ser ambíguo, né? As funções são completamente diferentes. Então, assim, você pode argumentar falando, não, mas calma, de repente, se você está num contexto maior de um modo maior, ou se você está num tempo mais rápido, você associa com felicidade, quando você tem uma música mais no minor mode, né? No contexto, no campo tonal menor, vai ser uma coisa mais tristeza, sim. Existem essas associações, mas não é comparado com o que é a língua, de que cada palavra você consegue entender o que que é. É diferente, são outras funções. Então eles falaram, bom, já que a N400 é o da música, e lembra, no começo de 2000, as pessoas ainda achavam que a N400 era exclusiva da língua, da linguagem, que não tinha música, né? Então, que não tinha em outro lugar. Então, assim, como a N400 é relacionada com semântica, a gente não pode falar que a N5 é a mesma coisa que a N400. E outra, a N400 é centro-parietal, a N5 é frontal. A latência das duas é muito parecida. A latência das duas dá um overlap ali legal. E outra coisa que eles falavam que quanto mais contexto você der para a N400, menor ela fica, né? E nesses estudos do Kirsch, deixa eu mostrar para vocês. Aqui o napolitano aparece na terceira posição e aqui o napolitano aparece na quinta posição, tá? Na época, eles falaram assim, isso, obrigada, obrigada. Então, primeiro, isso, o acorde napolitano está na terceira posição, substituindo o quinto grau, e na última ele está no final, né? E eles falavam assim, quando você tem uma N4, uma resposta semântica, quando você tem uma resposta semântica, quanto mais contexto você der, né, menor é o seu estranhamento a alguma coisa. Então, a N400 se comportaria diferente da N500, segundo os autores. E só para vocês terem uma ideia, que nem esse mesmo tipo de acordes napolitano ou um cluster de notas, coisas que é meio que não é
que não faz parte do contexto tonal, né? Tem 18 estudos que replicaram mais ou menos o que o Kurzweil fez, né? Tá. Mas também dentro dos estudos de processamento musical, tem aqueles outros estudos que falam, que eles, em vez de chamar de N500, chamam N400 na música, né? Então, a gente foi ler para ver isso como algo, na verdade, ele é uma preparação, ele funciona como segundo grau preparação para o quinto grau, no terceira posição. E na quinta posição, isso, e na quinta posição, ele termina no quinto grau. Então, é como se terminasse, né? O Eduardo já ia me falar agora, que nem Mr. Brightside do The Killers. Você termina no aberto. Mas, de novo, isso é música clássica, né? Então, assim, isso é uma coisa que não soa tão redondinho. Soa do tipo, e aí, o que vai vir agora? Entendeu? Falei certo, Eduardo? É o Mr. Brightside que termina no quinto grau? Isso aqui dá, tentar explicar coisas para uma pessoa que não tem muita formação clássica, né? Tem que usar The Killers, mas vamos lá. Então, ok. Então, então, assim, ele tem fica com um contexto não fechado. Isso, como não está redondo, está faltando alguma coisa, né? Mas o 3 de novo, na terceira posição, ainda é menos pior do que se na posição final, que seria tipo um quinto grau, naquela situação, né? Enfim. Então, mas então, alguns pesquisadores no campo musical dão o nome de AN500, são aqueles que seguem os exemplos e os estímulos criados por Stephen Kirsch, e dentre eles é Kirsch mesmo, que ele publica com várias pessoas com o mesmo estímulo várias vezes, mas e também pessoas que mais tarde estudaram com ele, depois vão fazer pesquisa sozinho, acabam usando o mesmo tipo de estímulo, porque dá certo e tá tendo coisa, tá tendo sendo estudado, né? Mas tem outras pessoas dentro do processamento musical que reportam numa N400. Kush, inclusive, quando ele publicou junto com Steinbeis, em 2008. Então, eles fazem um estudo de priming, que eles apresentam um acorde consoante e seguido da palavra amor, ou um acorde consoante seguido da palavra ódio. E eles misturam isso. E aí eles fazem o acorde, fazer o priming e a palavra o target, ou a palavra seu priming e o acorde seu target. E eles reportaram que quando tem gente, mismatch, sabe, né, que eu tô falando. Quando tem quando não está combinado, né, quando ele tem tem uma palavra, uma coisa positiva com um acorde dissonante, ele emite uma N400. E essa N400, eles chamaram de N400 e não de N500, porque essa N400 é centro parietal ou cabeça inteira. E lembra, N500 é só frontal, né? Mas como nesses estudos eles usam línguas, eles falam, então tudo bem chamar de N400, porque tem língua aí no meio, né? Enfim, muito interessante, um outro estudo de Miranda e Ullman, em 2007, eles usaram melodias conhecidas, melodias familiares, e colocaram uma violação dentro dessa melodia. E como a melodia era familiar, houve uma resposta que era centro-parietal, que eles chamaram de N400, né? Então, assim, a posição no escalpo, mas também a tradição linguística e o uso de língua fizeram com que os pesquisadores às vezes chamassem de N400 ou às vezes chamassem de N5, N5, né? E desses estudos que reportam uma negatividade entre 400 milissegundos centro parietal e é chamado de N400, tem 13 estudos desses, né? Então, o que que eu fui fazer? Fui lá na literatura, peguei tudo. O Eduardo ajudou aqui, me ajudou a entender os estímulos, escrevendo os estímulos para mim. Então, eu fui lá ler o que tinha na literatura sobre a N400, N5, NREF, como eles reportavam. Tinha uns que chamavam de late negativity, outros chamavam de N400, outros chamavam de N400 musical, outros chamavam de N5. Então, assim, coloquei tudo fiz um inventário de tudo que existia na literatura, né? Cheguei a 31 estudos, e aí eu comecei a ver, falei, bom, vamos ver o que está acontecendo, por que que
o que que é N4, o que que é N5, o que que é N400, o que que é late negativity, como que eu posso saber o que é isso? Voltei para Retrieval and Integration Theory e eu fui ver assim, bom, o que que eles falam? Eles falam que quando há um referente, quando você está resgatando um referente, quando algo está presente naquele contexto linguístico, mas precisa ser resgatado, existe uma negatividade que o pico é entre 400 milissegundos e ela é frontal. Ótimo. Quando você tem que resgatar um conhecimento que está na memória de longo prazo, essa negatividade ela é centroparietal. Ótimo. E tem a P600, que é a integração dessa informação nova no novo contexto. Então, vamos tentar entender o que esses estudos musicais estão fazendo. E aí, ah, a gente leu, separou, esmiuçou todos os estímulos de novo, e a gente chegou à conclusão de que 18 desses estudos que chamam de N5, né, eles reportam, na verdade, uma negatividade frontal, que poderia ser a NREF, dessa teoria de Retrieval Integration Theory, né? E aí eu fui ver o que que esses estudos estavam fazendo. Eles estão nada mais, nada menos que fazendo uma recuperação da função tonal. Porque, por exemplo, quando você coloca um napolitano na terceira posição, né, substituindo o quinto, para fazer preparação para o quinto grau, o que que você está fazendo? A partir do momento que você coloca o napolitano não pertence naquele contexto tonal, mas você está fazendo uma recuperação de, pera, calma, o que está acontecendo aqui? Isso pode? E você logo ajusta. Ah, pode, né? Quando você... e isso seria equivalente ao NREF, e o que seria a N5, descrita por Kirsch e todos os outros 18 estudos que usaram esse tipo de material. Então, é um resgate da informação que está ainda na memória do trabalho. Você tem que tentar, você tem processando aquele contexto musical até chegar no ponto que você fala, pera, hã? E você retoma aquele contexto que está imediatamente presente para você, na sua memória de trabalho. E por isso é mais frontal, equivaleria a NREF na Retrieval Integration Theory. A outra, três estudos, eles fazem uma recuperação do contexto tonal, né? Ou da melodia. E isso vem da memória de longo prazo. Então, o que acontece? Quando melodias são familiares, né? E há uma violação dessa melodia, os componentes reportados, eles tinham uma distribuição centroparietal. E isso alinha bem com a N400 proposta pela Retrieval Integration Theory. Então, você está recuperando informação na memória de longo prazo. E é por isso que tem uma distribuição no scalpo diferente do que quando você está recuperando a função tonal. A função tonal, você tem que saber o que está vindo imediatamente antes do item problemático. Quando há uma disrupção do contexto tonal, você tem que voltar do seu conhecimento de música, tanto como expert ou como um native listener, né? Uma pessoa que cresceu numa certa cultura musical, retomar aquele contexto para saber o que é possível dentro daquele contexto tonal. Então, é mais memória de longo prazo. E isso justificaria a diferença de distribuição no escalpo desses dois componentes, que são descritos de duas formas, com outros nomes, né? E a parte de integração, desses 8 estudos, 8 desses estudos que reportam o NREF, eles também reportam uma P6. E 2 desses 3 estudos que reportam uma N400 também reportam uma P6. Tem várias explicações para isso. Esses estudos que reportam uma NREF e uma P6 também acontece geralmente com músicos, porque músicos conseguem integrar a informação logo de cara. Eles não ficam ainda pensando o que está acontecendo, né? Eles têm uma percepção mais analítica. E enquanto não músicos, talvez eles ficam mais ali no tipo, tentando resgatar e não integrar. Eles ficam ainda presos. Então, há uma diferença no processamento entre músicos e não músicos. E há estudos também que não mostram nem N4, nem NREF, e só mostram P6, né? Mas o importante foi que, com essa teoria da Retrieval Integration Function, né, da Theory, a gente conseguiu explicar de todos os resultados
30 dos 31 estudos. Teve um que a gente não conseguiu explicar até agora. E isso eu estou esperando, não sei o que eu vou fazer com essa resposta, mas a gente está trabalhando no artigo, vamos ter que justificar, porque mas de menos de 10% CO, na verdade, bem menos, de 31 apenas um artigo não consegue ser explicado por essa teoria, já é bom o suficiente para publicar essa interpretação. Enfim, então, quando houver melodias familiares em que e há uma violação tonal, existe uma N400, né? Quando as melodias não são familiares, quando são melodias não familiares, a percepção, o processamento musical se dá muito mais em relação à função tonal, porque você não tem de onde resgatar como deveria ser essa melodia, né? Então, nesse aspecto, é mais uma NREF, acontece mais frontal. E aí, quando eu tenho priming, quando a gente tem que recuperar o significado de alguma coisa, recuperar a emoção, recuperar a valência, é uma N400, que é memória de longo prazo. Então, nesse aspecto, todas as N5s que são reportadas, N400, são a mesma coisa, né? Ah, então, fazendo só uma esquematização do que é a minha proposta, de que nós temos, existem componentes de IEG, de ERP, que eles são índices, são index de ou processamento da memória de trabalho ou processamento de memória de longo prazo, né? E fazendo uma análise dos estudos até hoje conduzidos e reportados, é, isso alinha muito bem com essa teoria que foi proposta em 2012 e feito o update em 2025, de que todo o componente que marca o processo de working memory, de memória de curto prazo, eles são baseados em processamento de regras, de tonal function, de rule base, que é baseado nas regras daquele sistema, né? E esses têm uma disposição frontal. E enquanto que quando precisar usar a memória de longo prazo, então esse vai ser um outro componente, que daí vai ser N400, né? Que seria a retomada do contexto tonal, a retomada da melodia, da memória da melódica, a retomada do significado. E esse componente, ele vai ser mais centro-parietal, né? E, então, em todos os estudos que reportaram N5, quando havia uma recuperação do contexto tonal, uma recuperação do contexto melódico, esses estudos deveriam chamar essa N5 de N400. Em todos os estudos que reportaram uma N5 que é baseada na recuperação do contexto, recuperação da função tonal dentro daquele acorde, né, de melodias não familiares e tem uma distribuição frontal, elas deveriam chamar essa N5 de NREF, porque são os termos que já estão cunhados em uso na linguística. Mais tempo, mas não importa se vai por um ou por outro, é só mostrando que é o mesmo componente, é o equivalente a esses componentes em outros lugares. Então, tudo que é rule-based, tudo que é baseado em regra, seria como é que fala? Memória de trabalho, e o que é mais memória de longo prazo seria mais o contexto tonal. Então, e essas informações vão ser reintegradas dentro do contexto musical presente. E isso vai ser feito pela P600, né? E, então, é nesse projeto que eu estou trabalhando agora, nesse projeto que o Eduardo me ajudou muito, porque eu estava. É engraçado, perdão, mas eu fazendo isso, eu ia contar bolinha, tá? Porque eu não sou música. Então, eu ia contar bolinha, contar dó, ré, mi, fá, sol. E o Eduardo comigo, era como se ele é meu dicionário. Eu ia falando para ele, tá, mas isso aqui agora. E aí tudo fez sentido e entrou no lugar. Foi uma colaboração excelente. Aprendi horrores e o projeto avançou muito. E então era como se fosse, eu vim da linguística, peguei um dicionário musical para tentar trazer a teoria linguística para explicar a processamento musical. E aí vocês podem perguntar, mas por que que isso é importante? Por que que eu tenho que saber? O que que vai mudar, né, na vida, saber o que está acontecendo? Então,
Nada, não vai mudar nada na sua vida, a sua vida continua normal. Mas o que acontece nesse aspecto é que não é evolução, do ponto de vista de evolução humana, dos seres humanos, não faz o menor sentido ter um componente, ou ter respostas cerebrais que ocorrem só para a língua. Isso não faz o menor sentido. E acontece, culpo linguistas, tá? Nós somos bem elitistas e bem fechados e achamos que somos o máximo. Mas também muitos dos pesquisadores de cognição musical também, né? Tipo assim, ninguém quer largar o osso de que N500 é da música, entendeu? Então, na verdade, isso não faz o menor sentido da parte de evolução, porque não é muito custa muito, custo metabólico, de evolução, o custo cognitivo gigantesco por uma reação cerebral só acontecer no processamento de música ou de língua ou de matemática ou de qualquer outra coisa. Então, a gente estava durante muito tempo explicando, achando que o problema estava tendo dados que não conseguiam ser explicados pela teoria e falava, não, mas isso é uma exceção. E não pensando que talvez as teorias já estivessem erradas, né? Então, uma teoria... Ai, adoro. Vamos falar de dislexia, vamos. Adoro. E eu tenho um estudo sair de... Ah, tá. Pera, deixa eu fechar só aqui, daí a gente vai falar sobre dislexia. Então, sair do contexto linguístico e tentar ir para o contexto de cognição é muito mais informativo e produtivo. Então, muito mais importante do que tentar falar do tipo, isso é semântica, isso não é, é tentar falar, ok, o que está acontecendo em música que ele está emitindo essa reação cerebral? O que seria o equivalente em língua para emitir essa reação cerebral? Isso faz muito mais sentido. E com essa teoria e com esse approach, eu acho que a gente conseguiu explicar 97% dos estudos de processamento musical até hoje, né? Então, eu acho que isso não é nada. Isso é uma coisa para se levar em consideração. E aquele umzinho lá, não sei o que está acontecendo ainda. Tem que tentar descobrir o que está acontecendo, né? Mas eu acho que essa é muito importante a gente saber quando abandonar uma teoria. E mais importante, saber quando entender que o nosso campo não vai te dar mais informação suficiente para você progredir na pesquisa e saber, ok, deixa eu procurar em outro lugar, né? Isso que é pesquisa interdisciplinar. E eu acho que é isso que me fascina tanto, e por isso que eu continuo trabalhando e continuo sendo a pessoa. Eu tenho zero problema de ser o outsider do meu campo de pesquisa, gosto de ser o outsider do meu campo de pesquisa, mas eu acho que eu entendo também o desconforto que isso dá, porque você começa num. Você muda de campo, você é um nada lá, né? É assim a mosquinha do coto cavalo bandido. Mas eu acho que isso é muito importante e isso traz muita, eu acho, muita humildade, porque você percebe que você não sabe nada de nada, né? E acaba com as suas blind spots, eu acho. Pelo menos gostaria de pensar que é isso. Então, é isso que eu estou tentando fazer, esse manuscrito que eu estou trabalhando. Tá de 300 mil páginas já, está na hora de publicar. Então, isso é só a palestra, conversa musical que eu queria ter com vocês, para saber a opinião de vocês, para ver o que mais que eu posso levar em consideração, o que vocês acham disso, porque eu quero finalizar e quero publicar e mandar para o mundo essa ideia um pouco diferente. Obrigada pela atenção. Se quiser falar sobre dislexia agora, podemos falar sobre dislexia também. Muito obrigado, Paula. Bom, então, como a Paula já convidou aqui, vamos abrir para as perguntas, né, comentários. E deixa eu ver aqui no chat. Sim, são só aqueles comentários, né, sobre dislexia, e outra pessoa também, a Cláudia, a Thaís falou sobre a dislexia e a Cláudia falou sobre O que queremos falar sobre a dislexia? afasia. Eu, Afasia é interessante. não, eu sou fonoaudióloga, né? E Ai, o amo. meu, o meu mestrado foi em processamento auditivo Lindo. e eu sou disléxica. Entendi. Então, aí quando eu vi, eu achei maravilhoso quando eu vi o tema e tudo, né? E a parte de música, a gente sabe isso da dislexia e para mim eu vejo no meu dia a dia. Música e segunda língua para mim é impossível.
Uhum, uhum, Então, e uhum, aí quando uhum. você trouxe esses potenciais e pensando nas coisas do mestrado, eu nem vou me estender, mas assim, tem um turbilhão de coisas aqui na minha Sim. cabeça que eu tô Então, pensando, né? ó, o que Então, que a gente assim, sabe? gratidão é o que eu queria falar por trazer todas essas coisas, né? É isso. Ó, o que que a gente sabe de dislexia? A gente sabe que pessoas disléxicas, elas têm dificuldades em processamento temporal, né? E processamento temporal, né? Assim, são várias coisas, mas processamento temporal é uma das questões. E processamento temporal é muito importante por vários motivos. Pelo ritmo, lógico, mas também identificação de instrumento, né? No ataque. Tipo assim, a percepção de pessoas com dislexia varia entre 10 e 30, 40 milissegundos, né? Então, assim, isso afeta muito na percepção musical, porque você perde um pouco a informação logo você não tem informação tão rápido de que instrumento que é como a outra pessoa, né, no timbre. Você também tem, tipo, tá um pouquinho sempre atrasado em relação ao ritmo, né? Mas tem um outro detalhe, que dislexia também pessoas com dislexia têm dificuldade em sustain attention, atenção sustentada por muito tempo, né? Então, como é que você vai esperar que haja uma recuperação do contexto musical da mesma forma que uma pessoa que não tem problema com atenção sustentada, né? Ou de achar a função tonal, ou achar o motivo, ou achar... Sempre há um- uma interrupção do fluxo, né? Pela essa dificuldade temporal, por essa dificuldade também de atenção por um longo tempo, né? Então, a percepção musical de pessoas com dislexia é completamente diferente. Não, era só, eu queria só mais comentar mesmo, não vou nem estender, é porque quando você colocou os potenciais e tudo, daí eu Aham, já comecei, porque eu fiz alguma coisa com P300, eu fiz umas sei, outras coisas sei. também. Uhum. E quando você traz que, olha, a gente pensava dessa forma, mas olha, não é bem assim. Então, É, quando você traz é. essas coisas, é maravilhoso. Então, é só isso mesmo, Tem só uma um aluna comentário. minha, você não, é Thaís, né? Tem uma aluna Isso. minha, Thaís, ela acabou agora, terminou a tese de aniversário dela agora, e ela coletou dados com pessoas com dislexia, porque ela tem mesmo dislexia, e isso eu acho uma coisa brilhante, porque geralmente quem tem dislexia vai estudar dislexia e tem que estudar mesmo, eu acho que tá tudo certo. E aí ela fez um trabalho que ela colocou, ela deu uma atividade super assim, tediosa, que tem que apertar um botão toda vez que um quadrado vira um círculo, e você fica fazendo durante 3 minutos, né? E ela deu para pessoas com dislexia fazer, sem nenhum barulho no fundo, silêncio. Depois colocou com um barulho de ambiente, tipo passarinho, coisa e tal. E colocou com música pop, que era bem hit, bem upbeat, bem regular, assim, e com jazz. E ela percebeu que, do modo geral, pessoas com dislexia foram muito pior do que pessoas que não têm dislexia, vai bater para tempo de resposta e também pela precisão de resposta. Isso são todos estudantes universitários que foram eles, os disléxicos e não disléxicos também, universitários, que tinham a mesma quantidade de treino musical, tudo controlado, né? E aí outra coisa que ela percebeu, que quando teve uma tendência de ir um pouquinho melhor, quando ouvia pop. Pela repetição e simplicidade rítmica do que quando tem jazz. Jazz vira uma, tipo, sai daqui, tensão demais. Eu não vou me estender, só rapidinho, tá? Tá, tá, pode É que falar. você falou, puxou só uma coisa da parte da memória. É a Aham, parte da memória, quando todo mundo vai nessa parte do temporal, sim, tem tudo a aham, ver e aham, tudo mais. aham, aham. Mas quando você olhou o estudo que eu olhei, o que me chamou a atenção foi a questão da memória. Eu não consigo lembrar o ritmo, a sequência rítmica, é a memória. E aí, quando Pode fala em ser. dislexia, às vezes não tem estudo. Bom, parei. Eu falo muito, se for, eu falo muito. Pode ser, Obrigada, sim, pode viu? ser. Imagina, imagina. Obrigada pela contribuição. Uhum. A Cláudia, você gostaria de fazer alguma... Ah, sim, ela colocou aqui no chat. A Cláudia Ferraro. Como a música poderia atuar como catalisadora de reorganizações neurais nas diferentes afasias?
Isso é muito interessante, Cláudia. De novo, a afasia não é minha especialidade, mas o que a gente sabe é que a partir do momento que você usa música e com letras e coisa e tal, talvez a música faria um outro caminho de processamento do que a fala, né? É um outro lugar de armazenamento, que você pode armazenar aquela melodia e pelo fato de ser musical, faz as pessoas serem mais fluentes. Se for uma afasia que não, a pessoa continua sendo fluente, sendo que se a pessoa tem uma afasia de fluência, né? Ou consegue lembrar, a memória de longo prazo faz isso, né? Então, assim, a música, isso que eu sei, e talvez também se continuar praticando a parte temporal, se for uma afasia de de continuidade, né? Que quando chamam de conductive aphasia, é, quando a pessoa fala pipocado, assim, talvez focando na parte de temporal por música, há uma plasticidade da percepção auditiva que pode ser transferida, recuperada na parte de língua, da parte que foi perdida, né? O que a gente sabe é que adquirindo exercitando uma habilidade num domínio cognitivo, pode deixar especializado para aquele domínio e quando essa habilidade é adquirida, pode ser transferida para o outro, né? Então, talvez nesse aspecto. Mas, de novo, não é minha área. Acho super fascinante, mas, tipo, não é minha área de pesquisa. Essa questão de transferência, né, é Uhum. muito debatida, né, e no caso da É, música, então, já é. houve muito boato a respeito da Sim, música sim. melhorar o rendimento de matemática, etc, Sim, não, etc. não, aquele negócio do efeito de Mozart, né? Isso foi uma das. De repente, um dia, pode até conversar um dia sobre isso, uma outra conversa musical, aí eu me convidando de novo, mas tem eles chamado de Mozart Effect, né? Que nos anos 90 teve um estudo que foi feito com população de universidade, e eles colocaram elas para ouvir Mozart, e depois deram um exercício de spatial reasoning, né? Tipo, de imaginar uma coisa, raciocínio espacial. E as pessoas que ouviram Mozart tiveram um desempenho melhor do que as pessoas que ficaram em silêncio ou as pessoas que meditaram, né? Então, durante muito tempo, e isso foi um dos desserviços que a mídia fez para a ciência, que eles saíram falando para Deus o mundo que, põe seu filho para escutar Mozart, vai ficar mais inteligente, e saiu todo mundo distribuindo aqueles baby Einsteins e coisa e tal para criança, né? Mas não faz, né? Mas não é que vai ficar mais inteligente, não é isso? Então, aí mais tarde eles foram saber o que está acontecendo. Só que nunca teve nenhum estudo com bebê, necessariamente. Não falaram nada de QI, falaram só, tipo, o efeito de Mozart 15 minutos antes de fazer uma atividade de raciocínio espacial. E mais tarde eles tentaram explicar falando que, na verdade, Mozart é super upbeat, né? Rápido e alegre, você escuta, você fica, que legal, né? Então, isso faz com que a pessoa fica estimulada, fica querendo fazer, preparada, e a fim de fazer uma tarefa, e quando você está com mais concentrada, com mais a fim de fazer uma coisa, você faz melhor, né? Mas não quer dizer que a pessoa fica mais inteligente ouvindo Mozart. Então, assim, existem esses a gente está sempre procurando a silver bullet, né? O que vai fazer com que a gente fique mais inteligente, tem que trabalhar, vai ficar rico, né? Estamos sempre procurando a saída fácil. Mas não tem, infelizmente, sabe? É muito empenho, muito estudo, não tem muito o que fazer. Então, acho que sim, eu imagino, eu escuto muito isso de linguística, do tipo, você vai aprender uma língua dormindo, então você pode falar várias línguas quando você aprender dormindo. A gente, sim, gostaria que fosse verdade, mas não é verdade, entendeu? Eu imagino vocês vindo da música que vocês não devem ouvir, né? Mas tudo bem. Inclusive, sobre o efeito Mozart, só fazendo um pequeno parênteses, eles repetiram essa pesquisa em vários outros realms, né, em vários Aham. outros campos, Uhum. e com estímulos diferentes. E um Aham. desses estímulos era, por exemplo, ler um capítulo do Stephen King. Sim, 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 sim. E até outros gêneros musicais, como por exemplo rock, fizeram com o Pearl Jam, É, além de Mozart, e todos eles, absolutamente todos que fizeram alguma coisa que os participantes gostavam, é, melhoravam o rendimento nessa tarefa isso, espacial. isso.
de resolução espacial, que a tarefa em si, especificamente, era você dobrar um guardanapo em 4 partes e tirar um pedaço. E aí você tira esse pedaço, e aí você teria que imaginar como ficaria o formato do guardanapo aberto, tirando esse pedaço. Eu já Essa teria reprovado nesse. Eu já teria reprovado. Eu sou péssima nisso. Não queria nem com o Mozart do meu lado tocando eu conseguiria, eu acho. É. Gente, mas eu gostaria, assim, perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que ficou claro isso? Porque isso é uma coisa tão nicho, tanta coisa que eu estou fazendo, e eu gostaria que tivesse que fosse acessível para todo mundo. Isso foi a minha maior preocupação. E, ó, desculpa, eu tenho plena consciência que isso, sei lá, meia dúzia de pessoas vai ler o saber. Então, eu gostaria de realmente que todo mundo tivesse mais, conseguisse sentir-se incluído nisso. O Leonardo levantou a mão, talvez ele tenha um comentário sobre isso. Então, eu li o artigo do Brouwer, achei bem interessante, foi coisa que assim, eu não sou da área da linguística e da musical, mas achei bem interessante e entendi todo o conteúdo do artigo, inclusive me ajudou bastante a acompanhar a palestra aqui. E uma das Uhum, coisas que eu vi no artigo é que o P400 ele uhum. diminui quando a palavra, mesmo ela sendo inesperado, fora do contexto, Uhum. quando ele tem prime, né? Então, quando faz Isso, um isso, isso. prime anterior, Aham. diminui o P400. Eu queria Isso. saber se tem para música também. Então, se Isso é tem como uma fazer pergunta prime para música. excelente, excelente. E aí eu e o Eduardo ficamos escutando isso, conversando, filosofando sobre isso durante, sei lá, muito tempo. Difícil. E te falo por que que é difícil. Porque isso foi nos argumentos que eles falaram, inclusive, né? Eles falaram assim, N400 não é N500, porque, por exemplo, se você, que o Harm falava, né? Se você falar meia, 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 o meu pão foi, eu passei meia no pão. Então, talvez, nesse aspecto, você não vai ter uma N400, porque você já foi tão, né? E com música, eles falaram, por isso que com a N5 não é a mesma coisa que a N400, porque com música você não consegue fazer isso. Acontece, como eu falei, você falar meia, 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 meu pão foi passado com meia, a meia tem a meia é um substantivo feminino, né? Também pode ser um advérbio, mas substantivo feminino, que vai ser usado daquele jeito, né? Cada nota musical, ou cada acorde musical, vai ter uma função diferente dependendo do contexto que ele está. Então, você fica falando, podando 350 mil napolitanos no meio de vários outros, né? Não vai, e você no final terminar com o napolitano, não vai diminuir a estranheza de terminar com o napolitano, só porque ele foi visto antes. Porque o acorde tem uma função diferente, dependendo do ambiente que ele está. Aí o Eduardo já veio e falou: não, mas calma, você pode fazer o seguinte: você pode fazer um motivo, né? Você faz um motivo e você fica esperando esse motivo voltar. E você fica esperando o motivo voltar. E de repente, se o motivo não voltar, você vai fazer um oh, oh. Pode ser. Mas começa a gerar uma certa complexidade nisso. E pôr uma pessoa para escutar uma coisa até o motivo repetir, até a pessoa conseguir internalizar que o motivo vai repetir, e o motivo eventualmente repetir, nós estamos falando da pessoa falar, ficar lá 6 horas numa cabine, né? Porque você tem que montar a mesma situação várias vezes para analisar se é isso mesmo que está acontecendo. Então começa a perder a validade ecológica não ecológica, a validade realística de ter isso, né? Porque como é que você vai pôr uma pessoa durante 6 horas numa cabine, coitada dessa pessoa, a gente vai ser preso por tortura. Então assim, sim, tem, não, mas é muito difícil conseguir querer achar um equivalente a tudo isso, porque música e língua, de novo, são campos diferentes, já vem de função diferente, é tudo diferente, né? Mas, de novo, essa beleza. Então, assim, fico aberta, de repente, uma colaboração com alguém de vocês conseguirem pensar em alguma coisa que a gente pode tentar reproduzir isso. Mas, por enquanto, a gente não conseguiu chegar ainda num exemplo factível em relação a isso, que pode ser produzido por música. Mas muito boa pergunta. Ah, Um legal. adendo aqui, Leonardo, é que se, como a professora falou, se a gente coloca, por exemplo, o acorde napolitano em uma exposição temática específica, aquela exposição temática for revisitada lá na frente, várias vezes, pode ser que este acorde se dissolva Sim. dentro do que está existente nessa exposição temporal, certo? Isso.
É o Agora, local e o global, né? isso, exato. É como se fosse Agora, se eu absolutamente não uso esse tipo de exposição temática e lá no final ela vir de novo, ela vai estar muito mais relacionada à exposição, ao local, que a Local, gente chama no sentido de aquele trecho específico, porque um não tonal. acorde faz essa construção tonal da memória de trabalho, seria nada mais, nada menos do que a nossa percepção temporal de Isso, coisas similares, certo? E a exatamente. gente sabe quando uma coisa não está no tom, quando a gente tem um contexto tonal, teoricamente, né? Quando a gente Aham. tem esse contexto da música tonal, que é o contexto do qual nós estamos habituados e enculturados desde quando nós somos jovens. Então, lá na frente, se isso não tiver parte, se isso não for o motivo, a gente vai pegar isso aqui e aí vai ter um uniforme. Entende? É aí que tá. Essa é a. Ah, legal. É, É, o, o contexto da o, música é bem mais diferente, né? E muito. para quem não é músico, também consegue perceber essa diferença, assim, uma nota, um acorde que estava bem diferente, mesmo que a pessoa não saiba nada de teoria musical? Olha, eu sou a prova viva de que sim. Eu dou aula de teoria musical, eu não toco nada, nada. E às vezes, inclusive a clave de Fá, né? Clave de abaixo, clave de Fá, eu preciso de ajuda dos universitários para conseguir ler, entendeu? Então, assim, sim, é possível, eu escuto. Então, assim, se eu escuto, qualquer um escuta, da nossa cultura. Lembra um pouco. Sensacional. Estou pensando agora, por exemplo, na nona sinfonia, né? De repente, lá no meio, porque a gente tem isso na memória coletiva, é um motivo, e se de repente lá, quando fosse aparecer um motivo de novo, não pusesse um motivo, ou pusesse um motivo numa outra hora. Se talvez houvesse alguma nesse aspecto. Ainda tem que ser uma combinação, eu acho, de contexto tonal, com memória melódica, com familiaridade, eu acho. Com certeza. Esse é um dos temas que eu sempre especulo aqui sobre sobre o fato da música ser multiparamétrica, né? Então, você Isso. tem uma estrutura rítmica, você tem uma estrutura melódica, você tem um contexto harmônico, você tem uma forma, timbres também, né? Os timbres são Sim, sim, extremamente sim, sim, sim. importantes, né? Então, essa superestrutura ela é complexa e ela pode ser desmembrada para efeito de estudo, né? Mas Aham, você integra, aí a coisa é, fica mais difícil, porque, bom, o que que causou algo, né? Foi a é, rítmica, foi a melodia, foi a foi. harmonia, então por isso claro, eu compreendo muito bem, né? Por isso o reducionismo, né? O reducionismo Sim, 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 para sim. Mas, Marcos, não é nada diferente do que a gente faz com língua também, né? Se for pensar, porque língua é prosódia, é gesto, é tudo mais. A gente põe uma pessoa para ler uma frase que ninguém fala numa cabine, é uma coisa meio louca, né? Mas mas, de novo, a proficiência de um falante de uma língua é completamente diferente da proficiência de um ouvinte de uma cultura musical, né? Ah, não, se a gente falar, de repente, colocar você, colocar Eduardo num EG, é outra coisa. Mas, assim, do modo geral, a gente está comparando maçã e laranja, né? Porque para talvez esperar a mesma reação de música do que a gente acha em língua, a proficiência tem que ser muito maior do que a gente está pegando. Não sei. Não, com certeza, com certeza. Quer dizer, o contato da pessoa comum com a língua natal, com a Pois sua é. língua materna é diário, né? Diariamente ela está escutando a sua Sim, língua falando e interagindo, sim, né? sim, Embora a gente repare que hoje em dia as pessoas podem também escutar muitas horas de música por dia, né? Mas sim. é uma opção que está sendo abalada pelas redes sociais, né? Quer dizer, eu vejo muito mais É, gente dando like no Instagram do que escutando música, né? mas outra coisa também, Max, eu acho que por exemplo, escutar música é super passivo. De novo, pessoas normais, pessoas que, sim, que não são músicas, né? Músicos. E a língua não é uma coisa passiva. Porque você está tentando entender o tempo todo, você está fazendo, né? Que é uma comunicação, um veículo de comunicação. Então, por isso, de novo, eu acho que, por mais que a gente possa escutar muita música, mas a qualidade do que a gente está fazendo de escutar música, ou escutar língua, escutar podcast, não é a mesma coisa. A língua é muito mais ativa do que música para leigos, eu acho. Talvez músicos não, com certeza não.
Então, isso enfim. É difícil achar, às vezes, dominadores comuns, assim, isso, né? Como... Com certeza, com certeza. Gente, mais alguma. Opa, peraí, caiu alguma coisa aqui no chat. Não, não, só agradecimentos. Bom, eu acho que podemos concluir, então, Paula. Muito obrigada, gente. Adorei. Obrigada. Eu que agradeço e agradeço a presença de todas, todos, todas. E Pode me chamar, viu? Me chamar quando vocês quiserem. Eu vou. com certeza, com certeza, vamos ver daqui a um ano, né, Tá bom, os, fechado. os, os resultados do seu texto, enfim. Amém. E muito obrigado a todos Obrigada, Inês. pela presença, Paula. Sempre um prazer ouvi-la. E sigam, né, as nossas redes para os próximos eventos. E boa tarde a todos, bom resto de semana a todos e até a próxima.